E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um conteúdo nesse canal literário. E hoje vamos falar sobre 5 livros para gostar de Franz Kafka. Então te segura na cadeira, pegue o seu fone de ouvido, e vamos para mais um resumo de livro. Quem foi Franz Kafka? Franz Kafka, nascido em 3 de julho de 1883 em Praga, então parte do Império Austro-Húngaro, é amplamente considerado um dos escritores mais influentes do século XX. Filho de Hermann Kafka, um comerciante judeu autoritário, e Julie Kafka, uma mulher de educação e cultura alemãs, Kafka cresceu em um ambiente familiar opressivo, o que marcou profundamente sua personalidade e obra literária. Desde cedo mostrou interesse pela escrita, embora tivesse que conciliar sua paixão com a carreira jurídica que seguiu para atender às expectativas do pai. Formou-se em Direito pela Universidade Alemã de Praga em 1906. Em seguida, trabalhou em uma companhia de seguros, onde ficou até 1922, ano em que sua saúde debilitada o forçou a se aposentar. A literatura de Kafka é marcada por temas de alienação, absurdo e opressão burocrática, refletindo tanto sua própria experiência pessoal quanto as angústias existenciais de seu tempo. Seus escritos, frequentemente permeados por um sentimento de culpa e um medo persistente de ser julgado e condenado, resultaram em obras como A Metamorfose, onde o protagonista Gregor Samsa acorda transformado em um inseto monstruoso, e O Processo, que narra a história de Joseph K., um homem preso e julgado por uma razão que lhe é desconhecida. Kafka também escreveu Castelo, que descreve a luta de um agrimensor para obter acesso a um castelo inacessível, uma metáfora para as barreiras intransponíveis e a burocracia desumanizadora. Apesar de ter publicado poucos de seus trabalhos durante sua vida, Kafka teve um impacto profundo e duradouro na literatura mundial. Suas obras foram traduzidas para diversos idiomas e influenciaram escritores, filósofos e artistas em todo o mundo. Kafka morreu de tuberculose em 3 de junho de 1924, em um sanatório nos arredores de Viena, aos 40 anos. Antes de morrer, pediu ao amigo e editor Max Brod que destruísse todos os seus manuscritos, mas Brod decidiu ignorar seu pedido, publicando póstumamente grande parte de sua obra, que desde então alcançou reconhecimento global. Kafka é hoje visto como o mestre do absurdo e da exploração dos dilemas da condição humana, sendo seu nome associado a sentimentos de alienação e opressão em contextos burocráticos e existenciais. Por que Franz Kafka é importante? Franz Kafka revolucionou a literatura com sua visão única da condição humana, explorando a alienação, o absurdo e a impotência do indivíduo diante de sistemas opressivos e incompreensíveis. Seus escritos apresentam uma complexidade psicológica e filosófica que captura a angústia existencial do século XX e continua a ressoar com leitores contemporâneos. Aqui estão 3 temas essenciais nas obras de Kafka: alienação e isolamento. A alienação é um tema central nas obras de Kafka, refletindo sua própria experiência de distanciamento emocional e social. Em A Metamorfose, o protagonista Gregor Samsa se transforma em um inseto monstruoso, tornando-se fisicamente alienado de sua família e da sociedade. Essa metamorfose simboliza a sensação de desajuste e desconexão que muitos experimentam na vida moderna. Kafka explora como o indivíduo pode ser isolado não apenas pela diferença física, mas também pela incompreensão, pela culpa e pelo fracasso em se comunicar. Seus personagens frequentemente enfrentam um mundo indiferente ou hostil, reforçando a sensação de solidão. Kafka faz o leitor refletir sobre suas próprias experiências de exclusão e isolamento, convidando-o a se questionar sobre a natureza da identidade e da relação com os outros. Burocracia e poder opressor. Kafka é conhecido por sua crítica ao poder opressor e à burocracia desumanizadora, como evidenciado em O Processo e O Castelo. Em suas obras, os personagens enfrentam sistemas burocráticos labirínticos que os aprisionam e os condenam sem motivo claro ou acesso a uma justiça justa. O Processo, por exemplo, narra a luta de Joseph K. contra uma autoridade anônima e absurda, onde ele é acusado de um crime que desconhece e enfrenta uma série interminável de procedimentos legais sem sentido. Kafka revela como as instituições podem se tornar máquinas impessoais e cruéis, que consomem a dignidade e a esperança humana. Suas histórias são uma crítica mordaz às estruturas de poder que alienam e controlam os indivíduos, tornando-se um alerta para o leitor sobre os perigos do conformismo e da perda de autonomia, o absurdo e a incerteza existencial. O tema do absurdo permeia a obra de Kafka, refletindo a luta do ser humano para encontrar sentido em um mundo aparentemente sem lógica ou ordem.
Seus personagens frequentemente enfrentam situações ilógicas e inexplicáveis, como em O Castelo, onde o agrimensor K tenta, sem sucesso, obter permissão para entrar em um castelo inatingível. Kafka explora a incerteza existencial, a sensação de estar perdido em um universo caótico e indiferente, onde as regras são arbitrárias e o propósito é indefinido. O autor capta o sentimento de desorientação e desespero que acompanha a busca humana por significado e compreensão. Suas obras desafiam o leitor a enfrentar suas próprias ansiedades existenciais, questionando o sentido da vida e a natureza da realidade em que vivemos. Esses temas fazem de Kafka um autor atemporal, cuja obra ressoa com leitores que questionam a natureza da existência, as estruturas de poder e a condição humana. Kafka nos convida a explorar as profundezas do absurdo, da alienação e da luta incessante por significado em um mundo desconcertante. 5 livros para gostar de Franz Kafka. Aqui estão 5 livros de Franz Kafka para quem quer conhecer o autor. A Metamorfose. Em A Metamorfose, Kafka nos apresenta Gregor Samsa, um caixeiro viajante que certa manhã acorda transformado em um inseto monstruoso. A partir desse ponto, a narrativa mergulha na experiência absurda de Gregor, explorando o impacto de sua transformação na relação com sua família e em sua própria percepção de identidade. Kafka utiliza a metáfora da metamorfose para aprofundar temas como alienação, desumanização e o conflito entre o indivíduo e as expectativas sociais. A história é ao mesmo tempo trágica e grotesca, repleta de momentos de tensão emocional que forçam o leitor a confrontar questões existenciais profundas. A Metamorfose é um convite para explorar os recantos mais sombrios da condição humana, levando o leitor a refletir sobre a fragilidade da identidade e as nuances das relações humanas. O Processo. Publicado póstumamente, O Processo é uma das obras mais emblemáticas de Kafka. O romance narra a história de Joseph K., um homem comum que, sem saber o motivo, é preso e processado por um tribunal distante e onipresente. Kafka constrói um mundo opressor, marcado pela burocracia desumana e pela ausência de justiça. O leitor é conduzido através dos labirintos do sistema legal, em um cenário onde nada é claro e as respostas nunca são fornecidas. A angústia de Joseph K. Ao tentar entender sua acusação e buscar sua liberdade, ressoa com qualquer um que já se sentiu impotente diante de instituições intransigentes. O Processo é uma crítica mordaz à arbitrariedade do poder e uma meditação poderosa sobre a paranoia, a culpa e o absurdo da existência. O Castelo. Em O Castelo, Kafka narra a história de K., um agrimensor que chega a uma aldeia dominada por um misterioso castelo. Determinado a cumprir suas funções, K. se depara com uma burocracia impenetrável e uma série de obstáculos que tornam seu objetivo aparentemente impossível de alcançar. A obra é uma reflexão sobre a busca incessante por significado em um mundo indiferente e opaco. A luta de K. para encontrar seu lugar e ser reconhecido pelo castelo simboliza o esforço humano de buscar propósito e aceitação em um universo indiferente. O Castelo é uma narrativa fascinante, repleta de ambiguidades e significados ocultos, que desafia o leitor a confrontar a incerteza e a falta de controle na própria vida. Carta ao Pai. Embora não seja um romance, Carta ao Pai é uma peça fundamental para entender Kafka como autor e como indivíduo. Este texto é uma carta não enviada que Kafka escreveu a seu pai autoritário, Hermann Kafka. Ao longo da carta, ele expressa suas frustrações, medos e ressentimentos em relação à figura paterna, revelando muito sobre suas inseguranças e a dinâmica opressiva de sua família. Carta ao Pai oferece uma visão íntima e tocante da vida pessoal de Kafka, além de lançar luz sobre os temas recorrentes de autoritarismo, culpa e alienação que permeiam suas obras ficcionais. Para quem deseja entender as motivações psicológicas e emocionais que moldaram seu trabalho, Carta ao Pai é uma leitura essencial e esclarecedora. Na Colônia Penal. Na Colônia Penal é um conto perturbador que se passa em uma remota colônia prisional, onde um explorador estrangeiro é convidado a assistir a uma execução. A história se desenrola ao redor de uma máquina de execução bizarra e cruel, que grava a sentença de um prisioneiro em sua própria pele. Kafka utiliza essa máquina como um símbolo da crueldade burocrática e da desumanização do sistema penal. A obra é uma reflexão brutal sobre a justiça, a punição e a arbitrariedade do poder. Na Colônia Penal, é ao mesmo tempo um comentário sobre a natureza da autoridade e uma meditação sombria sobre a violência e a inumanidade institucionalizadas. Com sua atmosfera densa e suas metáforas inquietantes,
O conto provoca no leitor uma sensação de desconforto e fascínio, incentivando-o a pensar criticamente sobre a moralidade e a justiça. Se você gostou desse episódio, deixe o seu like e se inscreva no canal. Além disso, colocamos na descrição do vídeo um link exclusivo para você adquirir esses livros. Para mais informações, acesse resumodelivro.net. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!